A chuva anda bem persistente em grande parte do estado. Nessa madrugada, a gente observou volumes bastante elevados desde o oeste até as áreas mais ao sul. No momento, a gente acompanha ali pelas imagens do radar que a chuva está um pouco mais intensa entre as áreas do Planalto Sul, Litoral Sul e parte da Grande Florianópolis. Na madrugada choveu bastante também ali na região do Vale, mas nesse momento a chuva já tem diminuído e está se deslocando para as áreas mais ao sul do estado. E ao longo do dia de hoje, a gente tem esse processo, né, de formação de um ciclone extratropical. Esse sistema ele tem intensificado as chuvas e ao longo do dia a gente precisa continuar monitorando, porque ainda tem um risco associado. Em maior parte, a chuva se concentra mais ao sul, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, e para a gente as áreas de divisa têm um risco maior. Mas ao longo da tarde a gente tem esse risco de temporais, né, que intensifica por conta do ciclone, que atinge parte do oeste e aos poucos avança aqui para as áreas do leste e regiões litorâneas. O Caio, falando pontualmente sobre o Vale do Rio Tijucas e essa região do litoral, essas chuvas persistentes aí, elas podem deixar a população preocupada ou é só um alerta realmente que é necessário para o momento? É sempre bom ficar atento. Existe sim um risco associado, né? Porque essa chuva persistente, aos poucos, ela deixa o solo encharcado e também vai elevando o nível dos rios. Então sempre tem um risco associado a alagamentos, enchentes, né? E também por conta de deslizamentos para as pessoas que moram em áreas de risco. Então existe sim um risco moderado, e para essa questão dos deslizamentos, e um risco moderado também para a questão dos alagamentos. Como a chuva já reduziu, está diminuindo na região, aos poucos esse risco fica mais contido. Então agora é a questão mais de dar tempo para o solo absorver essa chuva e ficar mais seco e aí diminui o risco para deslizamentos e também para alagamentos, né? Mas como a chuva pode retornar à tarde, é importante ficar atento, porque quando chove em uma área onde já está alagado, já foi afetado, aí pode ser um problema. A gente teve uma madrugada de pancadas de chuvas. Nesse momento, as chuvas até deram uma trégua, mas a previsão é que deve continuar chovendo até o longo da quinta-feira, né? Isso, aí o que acontece? Na verdade, agora deu uma trégua, então já é um sinal que está diminuindo, porém, entre a tarde e a noite tem essa mudança que pode acontecer e voltar a favorecer a chuva. Mas a maior parte do volume já aconteceu, mas ainda isso não quer dizer que pode reduzir o risco, né? Tem que continuar monitorando, até porque já teve áreas afetadas, mas a maior parte do volume aconteceu e agora a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos temporais, que podem ou algumas novas pancadas de chuva que podem acontecer entre o final da tarde e noite, e também com a passagem, com o avanço desse ciclone para alto mar, a gente vai ter uma intensificação dos ventos. Então é um risco diferente, né? Um risco mais associado aos ventos, mas sem chuva. Para amanhã mesmo, por exemplo, o vento ele sopra, tem condições aí para o vento chegar a 60 até 80 quilômetros por hora em algumas áreas litorâneas. Então a gente tem que ficar atento com esse risco, mas é um risco sem a chuva, né? Para amanhã a gente espera um dia que, em geral, assim, a nebulosidade pode persistir, mas aos poucos vai melhorando, porque é um vento que vem do continente, um vento mais seco. E mas aí tem essa questão do vento ao longo do dia, mas sem chuva dessa vez, né? Ô Caio, e qual é a previsão para o final de semana? Aí a tendência é de melhora, realmente com o afastamento do ciclone para o oceano, apesar da quinta ainda tá um tempo um pouco mais instável, como eu mencionei, na sexta já começa a melhorar e a tendência é que isso continue para o final de semana. Mas, em geral, com temperaturas mais amenas, né, e durante os horários da manhã e noite até uma leve sensação de frio.